Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Ló é levado cativo e libertado. Embasado em Gênesis capítulo 14, versículos 13 ao 16. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles foram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Gênesis capítulo 14, versos 13 ao 16. Aqui temos o relato da única ação militar em que encontramos Abrão envolvido, e a qual ele foi levado não pela sua avareza, nem pela sua ambição, mas puramente por um princípio de caridade. Não foi para enriquecer, mas para ajudar o seu amigo. Jamais alguma expedição militar foi empreendida, executada e concluída de maneira mais honrosa do que esta, de Abrão. Aqui temos, ponto número 1, as notícias trazidas a Abraão sobre a aflição do seu parente. A providência ordenou que ele agora não estivesse muito distante, para que pudesse ser uma ajuda bastante imediata. Primeiro, aqui ele é chamado Abrão, o hebreu, isto é, filho e seguidor de Eber, em cuja família a profissão da religião verdadeira era observada até mesmo naquela época degenerada. Abrão, portanto, agia como um hebreu, de maneira não desmerecedora do nome e do caráter de alguém que professa a religião. Segundo, as notícias foram trazidas por um que escapara, cuja vida não foi vitimada. Provavelmente tenha sido um sodomita, tão mau como o pior deles. Mas conhecendo o parentesco de Abrão com Ló e a sua preocupação por ele, vem implorar sua vida e espera ser bem-sucedido para o bem de Ló. Observe que até mesmo o pior dos homens, quando tiver problemas, ficará satisfeito em declarar que conhece aqueles que são prudentes e bons, pois desta maneira esperam conseguir alcançar os seus interesses. O homem rico no inferno chamou Abrão de pai, e as virgens loucas tentam agradar as prudentes para conseguir um pouco do seu óleo. Ponto número 2. Os preparativos que ele fez para esta expedição. A causa era evidentemente boa, a sua obrigação de se envolver nela era clara e, portanto, com toda rapidez, armou seus servos treinados, nascidos na sua casa,
até o número de 318. Uma grande família, mais um pequeno exército, aproximadamente o mesmo número que tinha Gideão, que destruiu os midianitas. Juízes 7, verso 7. Ele tomou os seus servos treinados, ou discipulados, não somente instruídos na arte da guerra, que então estava muito longe da perfeição e que foi aprimorada por gerações posteriores e piores, mas também instruídos nos princípios da religião. Pois Abrão ordenava que a sua casa observasse os caminhos do Senhor. Isto mostra que Abrão era, primeiro, um grande homem, que tinha tantos servos que dependiam dele e empregados por ele, o que não somente era sua força e honra, mas também lhe dava uma grande oportunidade de fazer o bem, que é tudo o que é verdadeiramente valioso e desejável em grandes lugares e em grandes propriedades. Segundo, um bom homem que não somente servia pessoalmente a Deus, mas destruía toda a sua volta no serviço a Deus. Observe que aqueles que têm grandes famílias não somente têm muitos corpos, mas muitas almas, além da sua própria, das quais precisa cuidar e as quais precisa prover. Aqueles que desejam ser considerados seguidores de Abraão devem cuidar para que os seus servos sejam discipulados. Terceiro, um homem prudente. Embora fosse um homem pacífico, ainda assim disciplinou os seus servos para a guerra, sem saber quando teria necessidade de empregá-los desta maneira. Observe que, embora nossa santa religião nos ensine a sermos pacíficos, ainda assim ela não nos proíbe de atender necessidades de uma guerra. Ponto número 3. Seus aliados e confederados nesta expedição. Ele liderou os seus vizinhos Ané, Escol e Manre, com quem tinha uma boa relação, para que fossem com ele. Foi prudente fortalecer desta maneira as suas próprias tropas com estas forças auxiliares. E provavelmente eles se viram preocupados e tiveram interesse em agir, como pudessem, contra este poder formidável, para que a próxima vez não fosse a sua. Observe. Primeira observação. É nossa prudência e dever comportarmos-nos de forma tão respeitosa e cortês com os homens, de modo que, quando houver oportunidade, eles possam estar dispostos e prontos para nos fazer uma gentileza. Segunda observação. Até mesmo aqueles que confiam na ajuda de Deus devem, em tempos de aflição, fazer uso da ajuda dos homens conforme a providência a oferecer. De outra maneira, eles estarão tentando a Deus. Ponto número 4. A sua coragem e conduta foram notáveis. Primeiro, houve uma grande dose de valentia na própria empreitada, considerando as desvantagens em que ele se encontrava. O que poderia uma família de lavradores e pastores fazer contra os exércitos de 4 príncipes que acabavam de derramar sangue e ter uma grande vitória? Não era um exército derrotado, mas vitorioso, que ele deveria perseguir. Nem estava ele impelido pela necessidade a esta tentativa ousada, mas foi levado a ela pela generosidade. De modo que, levando tudo em consideração, pelo que eu sei, foi um exemplo tão grande de verdadeira coragem como se atribuiria a Alexandre ou a César. Observe que a religião tende a tornar os homens não covardes, mas verdadeiros valentes. O justo é corajoso como um leão. O verdadeiro cristão é o verdadeiro herói. Segundo, houve uma grande dose de planejamento na administração da empreitada.
Abrão não desconhecia os estratagemas de guerra. Ele se dividiu, como Gideão fez, com o seu pequeno exército, Juízes 7,16, para poder surpreender o inimigo de diversos lados, simultaneamente, desta forma fazendo os seus poucos parecerem muitos. Ele fez o seu ataque à noite para poder surpreendê-los. Observe que o planejamento honesto é um bom amigo, tanto da nossa segurança quanto da nossa utilidade. A cabeça da serpente, desde que não seja semelhante à antiga serpente, pode se tornar um bom corpo cristão, especialmente se nele houver um olho de pomba. Mateus 10, verso 16. Ponto número 5. Seu sucesso foi bastante considerável. Versículos 15 e 16. Ele derrotou os seus inimigos e resgatou os seus amigos. E não lemos que tenha sofrido nenhuma perda. Observe que aqueles que se aventuram em uma boa causa, com um bom coração, estão sob a proteção especial do Deus bom e têm motivos para esperar um bom resultado. Novamente, para o Senhor é a mesma coisa livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, verso 6. Observe. Primeira observação. Abrão resgatou Ló, o seu parente, que aqui é duas vezes chamado de seu irmão. A lembrança do parentesco que havia entre eles, tanto pela natureza quanto pela graça, fez com que Abrão se esquecesse da pequena briga que tinha havido entre eles, na qual Ló não tinha agido nada bem com relação a Abrão. Com razão, Abrão poderia ter censurado Ló pela sua tolice em brigar com ele e separar-se dele, e ter dito que Ló devia estar satisfeito e que devia saber quando a sorte estava ao seu lado. Mas no seio caridoso do piedoso Abrão está tudo perdoado e esquecido, e ele aproveita esta oportunidade para dar uma prova real da sinceridade da sua reconciliação. Observe, nós devemos estar prontos sempre que pudermos a socorrer e aliviar aqueles que sofrem, especialmente nossos parentes e amigos. Na angústia nasce o irmão. Provérbio 17, 17. O amigo das horas difíceis é um verdadeiro amigo. Embora outros possam estar falhando no seu dever para conosco, não devemos negar o nosso dever para com eles. Alguns disseram que podem perdoar mais facilmente a seus inimigos do que a seus amigos. Mas nós nos veremos forçados a perdoar a ambos se considerarmos não somente que o nosso Deus, quando éramos inimigos, nos reconciliou, mas também que ele se esquece da rebelião do restante da sua herança. Miqueias 7, verso 18. Segunda observação. Ele libertou os outros cativos por amor a Ló, embora fossem estranhos a ele, e ele não tivesse nenhuma obrigação para com eles. Na verdade, embora fossem sodomitas excessivamente pecadores contra o Senhor, provavelmente ele pudesse ter recuperado somente a Ló, mas ainda assim ele trouxe de volta todas as mulheres e o povo e os seus bens. Verso 16. Observe que quando houver oportunidade, devemos fazer o bem a todos os homens. A nossa caridade deve ser abrangente quando houver oportunidade. Onde Deus dá a vida, não devemos recusar a ajuda que pudermos dar para sustentá-la. Deus faz o bem aos justos e aos injustos, e também devemos fazê-lo. Mateus 5, verso 45. O profeta parece se referir a esta vitória que Abrão obteve contra os reis. Isaías 41, verso 2. Quem suscitou do Oriente o justo e o fez dominar sobre reis?
E alguns sugerem que, assim como Abraão tinha anteriormente o direito a esta terra, por concessão, agora o tinha por conquista.